Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Começando mais uma semana com o pé direito, segunda-feira, né? A gente está naquele fôlego total, então a gente tem que iniciar com Hunter Responde. Nosso quadro de segundas-feiras, né? A gente sempre tá trocando aquela ideia e esclarecendo as dúvidas da galera, as dúvidas de vocês aí. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta para que ela seja respondida aqui em vídeo, basta utilizar a hashtag Hunter Responde aqui nos comentários no YouTube mesmo. Ou você pode ir lá para o nosso Discord e mandar por lá. Já que eu já falei do Discord, aproveita que o link dele está aqui na descrição desse vídeo, vem fazer parte do nosso servidor, vem fazer parte da Associação de Caçadores. Bom, então é isso, recados dados, vem comigo e vamos ver o que a gente tem para hoje. A primeira pergunta foi enviada pelo Victor Lara 4405. Você acha que o Gon e o Killua foram os responsáveis por possibilitar as formigas Quimera a usarem Nen? Isso aconteceu lá na luta do Ramô. Acredito que a Guarda Real não ensinaria algo assim para todos os comandantes. Bom, o Ramô ele foi sim batizado pelo Gon e o Killua, né? Naquela luta lá entre eles três. Na realidade você até mencionou isso aqui na sua pergunta. Porém, o que possibilitou as formigas Quimera utilizarem Nen foi um conjunto de fatores. A primeira delas, que é importante a gente falar aqui, é que a rainha das formigas Quimera já tinha esse potencial latente dentro dela de utilizar Nen. E por que eu falo isso? Porque lá nos Power Charts que saiu do Togashi, ele menciona a rainha das formigas Quimera, coloca até lá uns gráficos e tudo mais. Então assim, ela não podia utilizar o Nen dela, mas ela tinha essa possibilidade. Mas aí essa escala aumentou mais ainda quando a rainha começou a se alimentar de seres humanos. E a partir da fagogênese ela começou a colocar esses genes, essas características dos seres humanos nas próximas gerações de formigas que foram nascendo. E aí, quanto mais humanos que ela foi se alimentando, mais as formigas vinham trazendo cada vez mais traços humanos. E a partir disso, ela já tinha o potencial de ter Nen, mas era uma coisa ali latente, né, escondida, que ela nem fazia ideia. Começou a se alimentar de seres humanos, que tem essa capacidade desde o seu nascimento. Então o potencial de utilizar Nen só foi se intensificando cada vez mais, já que ela pode e o que ela estava se alimentando também podia. Então quanto mais humanos, né, mais a chance de utilizar Nen. E o segundo fator, se não o principal, é que o Puckle foi a primeira presa rara que a rainha das formigas Quimera se alimentou. Para falar a verdade, talvez ele tenha sido até o único que eu me recordo que tenha sido mostrado, para falar a verdade. Mas pode ter sido outras pessoas também. Porque através das informações do Puckle, o Pitou conseguiu ter muito conhecimento sobre o Nen. Inclusive, uma dessas informações foi o teste da adivinhação da água, né? Para poder descobrir em qual categoria de Nen cada uma das formigas se encaixava, né? E a partir dessas informações, o Pitou concluiu que a gente pode desbloquear, né, o potencial latente dos demais batizando eles. Como consequência disso aqui que eu tô falando, o próprio Ramô batizou o Coach, que era o comandante dele, né? E foi assim que as demais formigas foram tendo acesso ao seu tipo de Nen e também até aos Hatsus, né? Criarem habilidades Nen. O Pitou mesmo foi um exemplo disso também. Criou a habilidade Nen dele através de informações que pegou do Poco. A próxima pergunta foi enviada pelo Rabbit 3061. Pergunta rápida, qual a sua preferência, Hatsus simples ou complexos? Olha, eu vou te falar com sinceridade assim, eu não tenho nada determinado não, eu gosto de ambos, tanto o simples quanto o complexo. Habilidades complexas com efeitos bizarros, cara, eu adoro pra caramba quando é muito bem trabalhada, detalhado, isso é muito legal, né? A habilidade do Sidoni Ri é um exemplo, o Haku Air do Knuckle também é outro exemplo de habilidade complexa. Cara, eu curto bastante, eu gosto assim. Mas por um outro lado, o que eu gosto de habilidades simples? Tipo assim, como é que eu posso dizer? Qual é a habilidade simples que eu gosto? A habilidade simples que eu gosto é aquela habilidade que ela parece simples, sabe? Um descritivo simples, mas que quando ela é utilizada, ela tem muita usabilidade, sabe? Você consegue utilizar de diversas maneiras, basta você ter criatividade. É por isso que eu gosto muito da Band Gun do Hisoka. Porque é uma habilidade simples, né? E quando você olha o descritivo, você vê, nossa, que habilidade simples, é tranquilo. Você não pensa para poder entender.
mas as aplicabilidades são, assim, não vou falar dessa maneira, mas são infinitas, vamos colocar dessa maneira. É muita possibilidade para utilizar essa habilidade aqui. É claro, isso se deve do Hisoka ser um cara bastante inteligente e saber utilizar a habilidade dele de maneiras inusitadas. Mas eu gosto muito de habilidade assim, sabe? A habilidade adaptativa é muito simples, mas você usa de várias formas. Cara, isso pra mim é sensacional. Eu acho que isso ganha ainda de habilidades complexas pra mim. Acho que minha preferência seria por habilidades assim, simples. Parece que é simples, mas tem uma usabilidade complexa. E é por isso que eu gosto muito do Deep Purple, do Morel. Não é uma habilidade muito complexa, mas também é uma habilidade simplória, né? Tá ali no meio termo, eu gosto bastante, é muito adaptativo, é muito útil. Gosto muito também da Little Flower do Gentru, é uma habilidade que é simples, mas tem uns conceitos interessantes ali, com o Guiô e tudo mais. Então é mais ou menos por aí. Assim, eu fico um pouco lá e um pouco cá, né? Não tenho nada determinado. Próxima pergunta enviada pelo Vinícius Lopes 3345. Você acha que teremos um novo remake de Hunter x Hunter? Ou continuaremos de onde a versão de 2011 parou? Lembrando que a mesma distância de 1999 até 2011 é para 2024. 99 para 2011 são 12 anos, é isso? E 2011 para 2024 são 13 anos, não? Errei? Não sei, eu acho que... mas eu entendi, é porque, desculpa, eu me peguei nisso aqui. Olha, eu acho que a gente não vai ter um novo remake, e se eu tivesse que optar, eu preferiria que não tivesse. Porque se tiver que fazer um novo remake, aí vai começar tudo de novo do início e a gente nunca vai andar, sabe? E tem já os capítulos novos para poder adaptar para animação. Então, assim, cara, eu prefiro que seja feito algo novo. Não continue de onde parou, é melhor, né? Agora, se você chegasse pra mim e falasse assim, pô, Douglas, vai ter um remake com aquela estética dos anos 90, atualizada pros tempos de agora, né, e tudo mais, assim, olha, eu vou te falar que poderia ser uma boa opção. Eu tô querendo ser, né, sei lá, seria muito bom, né? Mas brincadeiras à parte, é melhor continuar de onde parou, mas... isso eu gostaria pra caramba. A próxima pergunta foi enviada pelo Boca dos Games. Você acha estranho a Guarda Real simplesmente nascer sabendo NEM? Sendo que quando eles foram gerados, a rainha nem sequer tinha absorvido ninguém que sabia usar NEM? Além disso, você não acha meio complicado a relação do Gon com o Kaito? Do nada ele age como se o Kaito fosse um amigo da vida inteira. Sei lá, acho esquisito. Eu já falei um pouco disso em outro Hunter Responde por aqui, cara. Quem pode utilizar NEM na minha concepção? São seres que têm um nível de cognição alto, tipo, seres humanos é um exemplo. E aí, nesse caso aqui também, eu incluo os animais mágicos. E um exemplo de animal mágico seria os Kirikos. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, né? A gente viu lá no Exame Hunter. Inclusive, um deles virou até mordomo na mansão Zold, que substituiu o Goto, né? Que foi assassinado pelo Hisoka. E aí, as formigas quimera também são uma espécie de animal mágico que possui cognição. A rainha das formigas quimeras se comunicava lá por telepatia, ela não conseguia verbalizar, né? Porém, ela tem esse potencial latente de poder utilizar NEM um dia. Por que eu falo isso também? Porque quando saiu aqueles Power Charts, a rainha das formigas quimera estava ilustrada lá. Ela tinha um potencial de NEM, só que o que precisaria para ela utilizar, né? Desbloquear, ou seja, ela teria que ser batizada. Ou treinando meditação para poder desbloquear a possibilidade de utilizar o NEM. Quando ela começou a se alimentar dos seres humanos, esse potencial aumentou muito mais. Ela já tem esse potencial latente, está se alimentando de uma presa que tem esse potencial por natureza. A capacidade da fagogênese junto nessa equação resultou nisso. Nós formigas tendo essa capacidade de utilizar NEM. Sendo que, como eu falei, elas já teriam, porque viria da rainha essa capacidade, né? Então, elas terem aura, né? Isso aí é de boa, eu acho que a gente consegue até aceitar. Agora, o problema realmente, talvez seja até esse o grande ponto que você falou, né? Eu gosto de dar uma contextualizada. O Pitou já nasceu utilizando aura, né, cara? Utilizando NEM emocional, aquela carga pesada... Tanto que faz isso até com o Ramô mesmo, quando é retratado lá no Ninho das Formigas Quimera. Aí isso aqui é muito complicado, né, cara? E aí como é que eu vejo? É como se a Rainha das Formigas Quimera tivesse direcionado principalmente para a Guarda Real, que seriam as formigas mais importantes que iriam acompanhar um rei, e mais ainda pro rei.
né? Já que ia ser o rei, que ia reinar sobre todas as criaturas. Então parece que tem todo um esforço, uma dedicação que ela faz conscientemente. Infelizmente o Togashi não deixou pistas sobre isso pra gente. São coisas que a gente pode tentar concluir ali, né? Já que tem toda essa questão mental e aura e nem funciona dessa maneira, pode ser que seja isso, assim, mas, cara, isso é muito complicado de tentar explicar, a gente não tem nada aberto, assim. Mas, assim como eu falei da emissão a semana passada pra vocês, se eu achar alguma coisa sobre isso aqui, com certeza eu trago aqui. Gon em relação ao Kaito, qual é a minha visão? Antes eu achava realmente bem forçado. Porém, qual é o grande X da questão aqui? O Gon é um personagem muito complicado e contraditório também. É claro que o Kaito tem uma grande importância para o Gon, porque foi o Kaito que falou que o pai do Gon estava vivo, que o pai do Gon era um dos melhores Hunters do mundo. Bom, o Kaito fala que é o melhor Hunter do mundo. Claro, é o mentor dele, né? Puxou um saco ali. Então, através do Kaito, o Gon ganhou um grande propósito de vida, que é tipo, pô, vou encontrar o meu pai, vou saber o que ele tá fazendo, quero me tornar isso aí, porque deve ser uma parada muito top, a ponto do cara me largar e querer viver isso. Você vê como é que é meio contraditório, de repente se fosse uma outra pessoa, ia pensar assim, porra, o cara me largou, eu vou atrás dele, eu vou querer ser o que ele é. Não, tá maluco, deixa esse cara pra lá. Você vê como é que funciona a cabeça do Gon, é muito louca, não funciona de uma maneira normal, vamos colocar assim. E aí no final das contas meio que o Kaito deu uma mudada ali na vida do Gon com isso. Porém, ao vermos isso, a gente acha tipo, cara, mas é meio pouco. E eu concordo também que é meio pouco, mas acho que o ponto é que o Gon tem uma personalidade contraditória. Pra você ter noção, ele agradece o Bino lá na Ilha da Ganância, em Greed Island, pelo treinamento, né? A Bisque meio que obriga o Bino ali a ficar com eles ali e tudo mais, e acaba sendo um treinamento pro Gon e pro Killua. E o Gon agradece o Bino no final. E cara, o Bino é um assassino, ele é um canibal de mulheres de 22 anos. Isso aqui é bizarro. E o Gon simplesmente agradeceu o cara porque o cara ajudou ele a ficar mais forte. Ou seja, tipo assim, cara, o que aconteceu com outras pessoas eu não tô nem aí. Mas como ele me ajudou, eu sou grato. Porra, é sinistro esse tipo de visão, tá ligado? E eu não vou nem dizer que o Killua é um assassino de nascença, por natureza, e o Gon faz vista grossa, caga pra isso, né? Então assim, cara, não dá pra levar esse tipo de coisa em consideração em relação ao Gon. A próxima pergunta foi enviada pelo Paulo Chiapeta 5417. No poder do Killua, ele não gasta aura para se proteger contra a eletricidade, por ele já estar acostumado com os danos devido às torturas? O Killua não gasta aura para se proteger, mano, porque ele é a origem do poder. Ou seja, sai dele, ele manda uma descarga elétrica no seu oponente. Ela vai ser conduzida até o adversário. Então não tem essa necessidade, pô, eu tenho que me proteger, ó, a eletricidade está saindo da minha mão em direção ao oponente. Perceba que todos os ataques do Killua, com seu Nen de eletricidade, ele não agarra a pessoa. Até toca como no Izutsushi. Ele usa essa habilidade lá na Ilha da Ganância, ele usa essa habilidade também contra o Yuppie. Ele vem, encosta, dá uma descarga e sai. Então não tem essa necessidade de ter que se proteger. Agora, se o Killua agarrasse a pessoa e ficasse soltando eletricidade, essa descarga ia percorrer o corpo da pessoa e com certeza ia passar por ele de volta. Aí eu acho que talvez teria que se proteger sim. Mas como ele só encosta e sai, ou então ele joga uma descarga elétrica no seu adversário, não tem necessidade. E aí, por que o Gentru tem que se proteger da Little Flower? Porque ele faz exatamente o oposto do que eu tô falando. O Gentru, ele agarra o seu adversário e explode o seu adversário com a mão dele no meio da explosão. Se ele não se proteger, ele vai dar dano no adversário e nele mesmo. Ou seja, ele fica full contato com a explosão, então tem que se proteger de alguma maneira. Próxima pergunta foi enviada pelo Gabriel Calônio 4564. Existe algum limite para o Hatsu que o Chrollo possa roubar? E na afinidade de Nen, ele pode usar 100% de cada categoria, tipo ou Kurapika? O que eu entendi da sua pergunta, se você quer saber se ele tem limite para quantos Hatsus o Chrollo possa se apossar, né? Na minha concepção não tem limite.
Ele vai roubar o quanto ele quiser. E aí ele vai se apossando e roubando, sem contar que essa habilidade dele tem aquela questão, né, de que se o usuário original vier a morrer, falecer, a habilidade vai sumir do livro dele. Então tem esse ponto fraco, né? Mesmo ele roubando diversas habilidades, se alguém morrer, a habilidade sai. Então meio que vai renovando aí, tem esse ponto aí. Mas eu acho que é livre. A respeito do 100%, não, mano, nenhum especialista pode utilizar 100% de todos os grupos de aura. Isso aí é uma particularidade do Templo do Imperador do Curato. E que tem todo um detalhe, né? É 100% lá do diagrama da materialização e tudo mais, mas não vamos entrar nesse assunto aqui. Então, o Crollo tem 100% na especialização, mas ele tem 80% na materialização e na manipulação, 60% na transmutação e na emissão e 40% no reforço. Entendeu? Ele tem que seguir o diagrama dele. Ele pode fazer habilidades full especialização, onde tem talento natural máximo, mas as outras vai ter aquele decréscimo, como funciona para todos os usuários de Enem. E galera, o vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham curtido o Hunter Responde de hoje. Espero também que tenha ficado tudo o máximo esclarecido. No mais é isso, se você quiser agregar alguma coisa a esse vídeo, é só mandar lá nos comentários, uma pergunta, um questionamento, sugestão, é só mandar lá, beleza, rapaziada? Então é isso aí, galera. Agora eu vou indo, mas eu espero num próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!